começar. Que é o que está acontecendo agora com o carro elétrico. As montadoras, algumas acreditaram que carro elétrico ia ser a bola da vez, estão percebendo que não vai bem ser a bola da vez, e agora como é que eu faço? Quando eu tenho todo o meu R&D feito, eu desenvolvi chassi para carro elétrico, eu desenvolvi um monte de coisa para carro elétrico, mas carro elétrico não está vendendo aquilo que a gente previa. E não está. E vai piorar. Porque eu lembro que teve uma época que estava até uma competição de... Era BYD, GM e até a Volvo entrou no meio, que parecia que quando você vai olhar pela grife, como a gente falou de Ferrari, o mais atrativo ali era um Volvo e que também tipo, você não acha mais para comprar também. Não o que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico, ele é uma solução parcial para a mobilidade humana. O Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. Tá, para você andar no meio da cidade, é ótimo. Mas vai fazer uma viagem... Não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Sabe? Porque até ele... Me desculpa, hein, seu Sérgio Bibi, mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui para frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Bibi? Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico, vai ter 35% de alíquota daqui 2 anos em cima de carro elétrico, e carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. Isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Para o consumidor comprar um carro elétrico, o paulista era tipo, desde não ia ter rodízio e tudo mais, e parece que o governo cresceu um pouco o olho aí nessa febre do elétrico e está querendo cortar. Esse negócio de carro elétrico é o seguinte, primeiro vamos voltar na origem, lá atrás na origem. Em 2008, tem um chinês que trabalhava na Audi, que foi trabalhar no Ministério da Comércio e Indústria da China. Esse chinês, que tem um nome chinês que eu não lembro, que hoje é um homem importante dentro do MIDIC deles lá, ele foi falar depois... Ele não era do partido, que é raro, hein? Tem 50 milhões de pessoas no Partido Comunista Chinês. Ele pediu uma audiência com o ministro e ele falou, ministro, nós nunca vamos recuperar o atraso que a gente tem em carro térmico, que é motor a gasolina e câmbio. A gente vai melhorando, mas os ocidentais, que para ele ocidental inclui o coreano, eles também melhoram. Então, a gente está aqui, eles estão aqui. A gente melhora, mas eles também melhoram. A gente diminui a distância, mas a gente não recupera o atraso. Então, nós estamos atrasados e nós não vamos recuperar o atraso. Só tem um jeito de recuperar o atraso. É bolar uma tecnologia nova. Onde a gente vai estar na frente deles, porque eles não começaram ainda. Que é o famoso elétrico. Tem 3 razões por que chinês decidiu fazer carro elétrico. Um é poluição. Carro elétrico não polui. Mas isso é o menos importante para eles. Os 2 outros, que eu vou explicar para vocês, é o seguinte. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto que é caro, e para poder exportar, porque China, sou carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus e Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. Uma maneira fácil de você medir o progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, o motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro.
O primeiro Uno 1000 tinha 55 cavalos para motor 1000. Meu Deus. Hoje você tem um motor 1000 turbo 130 cavalos. com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. Ocidental também quer dizer coreano e japonês. Hein? É tudo menos a China. Então, o que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, petróleo. Petróleo é o seguinte, o mundo produz, cuidado quando você fala de petróleo, que tem tudo quanto é estatística. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, em português. Que é petróleo, mais gás natural, mais bio. O Brasil faz um monte. O Brasil é o segundo país de bio, primeiro Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100, produz 100. Ok. Estados Unidos produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Eles resolveram isso com o xisto e com os bios. E com gás. Então, de petróleo eles fazem 11,5, mas entre gás e bios, eles fazem 20. E eles gastam 20. Então, eles importam 10, exportam 10 por uma questão de blend. Depende de que tipo de combustível eu preciso e o que eu consigo fazer no meu país. Sim. E, basicamente, o que eles importam vem do Canadá e do México. O Oriente Médio lá não é mais problema para eles. Era antigamente, hoje não é mais. Então, eles fazem 20, produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11, os dois, e eles consomem muito menos, eles exportam um monte. Então, são os 3 grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais, às vezes o Canadá faz um pouco mais. O Canadá faz 5, gasta 2, exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo de longe. Então aí você tem 5 produtores. 6º produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E 7º é o Brasil. O Brasil está com 4.400. O Brasil exporta mais de 1 milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3.400 esse ano, em relação ao ano passado. Nós somos o segundo país que mais acrescentou produção de petróleo no mundo. A gente deve ser orgulhoso disso daí, mas o governo não fala disso, eu não sei porquê. Mas a gente tem que ser orgulhoso, a gente exporta um monte de petróleo. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o 7º produtor hoje de petróleo. Só atrás, e nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para 6º. Atrás do Canadá. Você não esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de 1 milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. Pois é a maior reserva do mundo, né? Mas, Venezuela. Mas o governo lá... Eles estão prejudicados, né? O desgoverno. Os desgoverno. Então, o que acontece? Eles importam 8. O segundo maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7.300 e produz 700. Quando o petróleo sobe 5%, o PIB da Índia cai 1%. Por causa do petróleo. Eles são super dependentes de petróleo. Mas ainda não tem problema geopolítico por aí que nem a China tem. Todo o petróleo da China, quando você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-aviões americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo. Você passa por trás das Filipinas e você volta. Você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guam, que é a maior base naval americana. Tem 7 porta-aviões naquela região. Então a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. Ela está aumentando a produção, mas é devagar. Uma das razões pela qual tem todas aquelas brigas lá naquele mar da China, porque lá tem petróleo, e a China está de olho naquele petróleo, uma das razões. Mas a China importa 8 milhões de barris. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto, a gente tem 50 e pouco. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, é outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil,
o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco. Porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. E o chinês, ele viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Então, se toda a frota chinesa fosse de carro elétrico, eles economizariam 5 milhões de barris por dia. Opa, eu ia importar 3,5 em vez de 8. 3 em vez de 8. Então, para o chinês parar de importar petróleo, é vital para a segurança nacional deles. Eles têm que parar de importar petróleo. Então, a energia elétrica vem do carvão, é muito suja a energia elétrica lá, mas eles estão instalando um monte de eólica. O problema deles não é energia elétrica. O ano passado, olha essa estatística, a China instalou mais energia eólica que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Caraca. Eu vou repetir. A China, no ano passado, colocou em turbina eólica em um ano mais do que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Então, não é que ela colocou mais que o resto do mundo, ela colocou mais que a capacidade instalada do resto do mundo. Então, eles estão fazendo uma revolução para limpar o grid energético deles. Sim. Só que eles têm que parar de importar petróleo, porque eles não podem continuar importando petróleo. Então, por exemplo, já não tem mais ônibus diesel na China, tudo elétrico. Eles economizaram 700 mil barris por dia só com os ônibus. A China tem hoje 25 milhões de carros elétricos. Eles já estão economizando 500 mil barris por dia com esses 25 milhões de carros elétricos. Eles precisam pôr carro elétrico lá, porque eles não podem continuar a importar petróleo, porque petróleo eles estão de um risco político gigantesco. No caso de ter uma guerra ou sei lá o quê, eles vão ficar sem petróleo. Então, tipo assim, basicamente o carro elétrico só funciona de fato porque o governo quer. Então, como é que você incentiva a usar carro elétrico na China? Então, na China tem vários incentivos. Primeiro, zona azul. Nas grandes cidades chinesas, se teu carro não for elétrico, você não pode parar em zona azul. Proibido. Você leva multa. Só pode parar em zona azul se teu carro é elétrico. E é fácil de ver, porque a placa do carro elétrico é verde. A dos outros carros é azul. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem um monte de estacionamento em Xangai, Beijing, Shenzhen, Chongqing, Xangai, onde está escrito assim, só aceitamos carro elétrico. Se teu carro é gasolina, você não entra no estacionamento, não deixa estacionar. Não, é tipo assim, é um incentivo. Tipo assim... Dificulta a vida do cara. Ou você tem um carro elétrico, você não vai conseguir parar o seu carro. Você vai ter que, tipo... Tem outro também que não custa nada, que é o seguinte, para diminuir poluição e trânsito nas grandes cidades chinesas, você só pode emplacar 10 mil carros em Xangai, em Beijing, Shenzhen, Chongqing e Shanghai, são as maiores cidades chinesas. Você só pode comprar 10 mil carros gasolina. O mercado, né, o Brasil São Paulo é 20 mil, para você ter uma ideia. São Paulo é 20 mil carros. Lá é 10 mil nessas cidades. E essas cidades são super ricas. Então, elas emplacariam 40, 50 mil carros por mês. Não pode. Então, como é que você faz para proibir o cara de emplacar um carro a gasolina? Você faz um leilão pela internet. E uma placa de um carro a gasolina custa aí 100 mil renminbi, 15 mil dólares. Então, se você quer comprar um carro a gasolina, um Camry a gasolina, em Xangai, ou Beijing, ou Shenzhen, você paga 15 mil dólares de taxa no leilão lá, senão você não consegue. Por isso que quando você está em Beijing ou em Xangai, você não vê Corolla e você vê Camry, você não vê Honda Civic e você vê Honda Accord. Porque já que o cara vai pagar 15 mil dólares de multa, entre aspas, para ter um carro térmico, bom, então já compra um carro mais caro, você não vai comprar um carro de 25 mil, já compra um carro de 50. Então, brasileiro que vai para lá fala, nossa, chinês é rico, só tem BMW e Mercedes aqui. Não, é que quando você paga 15 mil para ter uma placa, você não vai comprar um carro de 15 mil. Você já compra um carro de 50 mil. Sim. Ou você anda de ônibus, ou Uber, ou de metrô, ou de bicicleta. Você entendeu? Ou de motocicleta elétrica. Todas. São elétricas. Eu não vi nenhuma lá fazendo barulho. Tudo elétrico. Motocicleta, tudo. E com a grande vantagem da moto elétrica em relação ao carro. Todo mundo mora em apartamento. Como é que vai carregar um carro elétrico? Não tem jeito. Mas se você tem uma motinha, você levanta o banco, a bateria fica debaixo do banco. Você leva com a uma cordinha, você puxa a bateria, leva para o apartamento e carrega de noite. Você carrega o celular. E você carrega o celular e a bateria em casa.
Então, o que acontece com o carro elétrico? Os europeus, que depois eu vou falar dos Estados Unidos, eles querem diminuir. Primeiro, a Europa, como região, importa 13 milhões de barris, ou seja, muito mais que a China. Mas os países não. A França importa 2, a Alemanha importa 3, a Espanha importa 1. Então, os países não têm esse problema gigantesco que um só país importa 8. Mas a Europa importa 13. Então, claro que a Europa quer limpar o CO2, etc, etc. Claro. Mas eles também querem diminuir a conta de petróleo que eles pagam. Óbvio que tem razões econômicas também. Então, eles estão incentivando o uso de carro elétrico, a Europa. Então, eles pagam, a Europa, até o ano passado, todos os países europeus davam entre 5 e 7 mil euros para você comprar um carro elétrico. Quando você olha o market share de carro elétrico na Europa, olha como é interessante. A Europa do Norte, países pequenos, planos e muito ricos. Então, a Noruega é um caso à parte, mas, por exemplo, a Suécia tem 65 mil dólares de renda per capita, Dinamarca tem 63, Estados Unidos 76, mas a Alemanha é 46. Holanda é 60, Bélgica é 55. Esses países pequenos e planos, share de carro elétrico 25% o ano passado. Vamos esquecer a Noruega, que a Noruega é 50, é 80. Mas a Noruega é um caso à parte, eles têm petróleo, eles têm tudo lá. Os outros países, eles têm mais ou menos 25% de share de carro elétrico. Mas, por exemplo, a Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Não, é verdade. Não tem como. O primeiro-ministro da Noruega, 2 vezes por semana, ele sai do emprego, ele deixa o gabinete dele às 4 da tarde, vai buscar os netos e ele vai de ônibus. Claro que sem segurança. Você imagina esses países, são coisas assim, nem na França você faz isso. Então, esses países têm 25% de share de carro elétrico. Aí depois você pega os 3 grandes países europeus, Inglaterra, França, Alemanha. Share de carro elétrico, 17% o ano passado. 17%. Renda per capita de 40 a 45. Itália, 4%. Renda per capita 36 mil dólares. Espanha, 5%. Renda per capita 33 mil dólares. Ou seja, Polônia, renda per capita 18 mil dólares. 3% de carro elétrico. Ou seja, países europeus de renda mais baixa, mesmo com subsídio, não compram muito carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico, por enquanto, ele é um produto mais caro. São carros de 30, 40, 50 mil euros. Sim. E o carro elétrico barato, ele tem 200 km de autonomia. O Dacia Spring, que é o Renault Kwid elétrico, ele vale 23 mil dólares, 23 mil euros lá. A ajuda é 4 mil, porque a ajuda é 7 mil ou 25% do preço do carro. E aquela versão tem 230 quilômetros de autonomia. É um pouco arriscada. Não, na estrada, 160. Se você para com 20% de autonomia, porque você quer ter guardar uma reserva, você anda 1 hora, para carregar. Anda 1 hora, para carregar. Anda 1 hora, para carregar. E tem mais. 24% dos carregadores na Europa estão quebrados. Estatística, está na internet. Você fala os carregadores dos pontos de... Os carregadores nos postos. Carregador público quebrado na Europa. 76% funcionam. Pública essa estatística. Então, 1 em 4 que você vai parar, não funciona o carregador. E no outro que você vai parar, tem fila. E aí, com que velocidade você vai até o próximo? Você já não vai a 120, né? Você vai a 80, os ônibus passando você. Os caminhões te xingando na autoestrada, você na pista da direita. E quando você chega lá, como antes estava quebrado, tem fila nesse daí. Ou seja... Bom, desculpa. E tem uma grande hipocrisia do carro elétrico na Europa. Por quê? Você não polui a cidade. Mas quando você coloca tomada na parede, que tipo de energia elétrica vem? Gerada por carvão ou diesel? Qual que é você que é o rei dos números, qual que é o percentual de carvão e diesel? Então você está poluindo em outro lugar. Aí funciona assim. Na França, ela é muito verde. Na França, você tem 80 gramas de CO2 por quilowatt-hora gerado. Na Alemanha, você tem 500. E na Polônia, 800. Nos Estados Unidos, tem lugares que... O Brasil é 100.
O Brasil, nossa energia é super limpa porque vem basicamente hidrelétrica. Eólica. Eólica e hidrelétrica. Elétrica, né? Tá começando E agora a fomentar fotovoltaica. isso que eu ia falar. Tá Fotovoltaica, começando a incentivar bastante fotovoltaica. Então, o que acontece? Conforme foi aumentando a venda de carro elétrico na Europa, o subsídio começou a custar uma fortuna. Então, como é que os países fazem para resolver isso daí? A Alemanha, que tem uma preocupação germânica com déficit, mas assim, cortaram o subsídio. Acabou. A partir de 1º de janeiro desse ano, não tem mais subsídio. O que aconteceu com a venda de carro elétrico na Europa? Despencou. Desmoronou. Está em 12% de participação, era 18% o ano passado. França, eles fizeram uma conta maravilhosa, eles fizeram a conta assim. Isso é típico de latino. Eles fizeram, estou gastando muito com carro elétrico. Primeiro, em vez de 7, vai cair para 5. Mas se você é de um ambiente familiar de renda mais baixa, você consegue os 7 ainda. Bom, como é que eu faço para financiar os 7? Eles pegaram o mix de venda do ano passado e começaram a pôr multa em cima de emissão de CO2. É peso e emissão de CO2. E todos os carros de mais de 2 toneladas, tem um monte, e todos os carros com mais de 190 gramas de CO2 por quilômetro rodado, dá mais ou menos 7, 8 quilômetros por litro. Todo carro que estiver gastando mais que isso, paga 60 mil euros de penalidade para comprar. E eles falaram, com isso, eu vou financiar o meu déficit dos carros elétricos. É esse ano, tá assim esse ano. Nossa, mãe do céu. Tá. O que aconteceu? Não se vende mais um carro com 60 mil euros de CO2 de multa. Porque o cara que vai comprar um carro que pesa 2 toneladas de 100 e que paga 60 mil de multa, não compra. Por exemplo, o Porsche, não Cayenne, o outro... Taycan. Não, o de baixo, o... Macan. Na Europa, pararam de vender na França o Porsche Taycan, porque ele pagava 60 mil euros de penalidade. Só Então, a multa, 60 vezes 6, dá 350 mil reais. o carro de 70 vai para 130. Nossa. Conclusão, ninguém mais está comprando. Fizeram a mesma coisa com picape. Picape na França agora, 60 mil euros. O mercado era 15 mil picape. O burocrata francês fez a conta. 15 mil vezes 60 mil. Porra! Com isso eu consigo financiar um monte de carro elétrico. Só que parou de vender picape. Deixa eu fazer uma